Miguel Pacchioni, é um prazer termos a sua presença nessa entrevista para a série Reflexões Olímpicas. Em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, agradecemos a sua disponibilidade e atenção. Carolina, é um prazer falar com vocês, de fato, e poder compartilhar um pouco da trajetória dessas pessoas emblemáticas, né, que fazem parte do time de atletas refugiados olímpicos e paralímpicos a disputarem aqui os Jogos de Tóquio 2020. No final do século XIX, Pierre de Coubertin, ao fundar o movimento olímpico, tinha a intenção de criar um movimento social de educação para promover a paz internacional, respeito mútuo e fomentar a autonomia diante do esporte. Em setembro de 2015, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, anunciou na Assembleia Geral das Nações Unidas que os melhores atletas refugiados do mundo, que se encontravam sem país, poderiam competir nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, graças à criação da primeira equipe olímpica de atletas refugiados. O que o contato humano com o esporte pode proporcionar para uma pessoa que foge de seu país por motivos de guerra e conflitos étnicos e religiosos? Carolina, eu posso dizer e afirmar, sem dúvida alguma, que o esporte é um meio pelo qual as pessoas refugiadas, que são as pessoas que foram forçadas a deixar os seus locais de origem, os seus países, por temores de perseguição, seja ela por viés religioso, identitário, por perseguições associadas a guerras, conflitos armados, enfim, é um meio, então, o esporte, do qual gera-se uma ressignificação nesse novo local, nesse novo espaço de acolhida. A gente está falando, então, de uma ressignificação de algo que é muito emblemático, que desperta nas pessoas refugiadas o sentimento de pertencimento, efetivamente, a esse novo espaço. Esse novo espaço, ele não está alheio à chegada das pessoas, né? As pessoas interagem com esse espaço, e, inevitavelmente, a prática esportiva é o canal pelo qual as diferentes esferas que nos distinguem pode fazer com que haja uma similaridade entre todos nós. Então, no esporte, pouco importa a idade, a nacionalidade, a crença religiosa. O que importa é esse sentimento muito comum de sermos um único grupo, um grupo coeso e que joga pelo todo, né? A gente, de alguma forma, deixa de ser um ente identitário próprio e passa a olhar para o time como um todo. Então, o esporte tem essa vocação já em si, de forma muito nata, de que dificilmente, por meios próprios, individuais, chega-se a um caminho muito mais distante, sim, depende-se de uma conjuntura maior para construir um caminho muito mais sólido. Então, acredito e tenho certeza que o time de refugiados, atletas olímpicos e paralímpicos que vão disputar os Jogos de Tóquio vem muito a mostrar isso, né? A contribuir para essa coesão social de que, de fato, o esporte é um meio fidedigno, é um meio muito promissor para fazer com que as pessoas possam se solidarizar e se sociabilizar entre elas através da prática esportiva. E o que a equipe olímpica de atletas refugiados representa? Qual é a mensagem que ela passa para o mundo? Eu diria que ela representa o elemento de solidariedade entre os povos, entre as diferentes culturas, porque esse time ele vem a empenhar, de certa forma, uma circunstância de que não há uma nacionalidade dentro dos Jogos Olímpicos. A gente está falando, por exemplo, de 29 atletas que vão participar das Olimpíadas, que são de 12 diferentes nacionalidades, competindo sob uma única bandeira, a bandeira olímpica. E isso é muito emblemático, novamente, no sentido de que essas diferentes nacionalidades se somam a uma única estrutura para fazer com que esse time possa ser visto com empatia, possa ser visto como uma confirmação de que os valores verdadeiramente humanos estão presentes nas Olimpíadas e que a gente não veja o time também de uma forma a subjugá-los como sendo elementos ou atletas de menor profissionalismo do que os demais atletas. O que a gente está falando é de pessoas que tiveram, sim, a oportunidade de competir, de realizar os seus próprios sonhos e de que, antes dessas pessoas se tornarem refugiadas, elas já eram atletas. Então, isso que é importante se frisar, né? O que a gente está falando aqui é de um ímpeto de fazer com que
os meios possam propiciar as oportunidades. Então, de que atletas, efetivamente, que por uma série de razões tiveram que pausar os seus treinamentos, tenham as condições de mostrar durante as Olimpíadas o que são realmente capazes de fazer. A ação do COI com a ONU de criar uma equipe olímpica de atletas vítimas das guerras e dos conflitos é uma resposta aos apelos internacionais? Sem dúvida. O que as Olimpíadas mostram efetivamente, assim como as Paralimpíadas na sequência, é de que um mundo do qual a gente consegue conglomerar uma série de interesses políticos, religiosos, identitários em uma única voz, do qual, sim, devemos dar oportunidades para que essas pessoas que elas não são as causas do conflito, e sim são as consequências dos conflitos armados, de que uma vez que haja um palco para que elas possam exercer aquilo que sonham e almejam, elas podem efetivamente mostrar o quão tem a contribuir para o desenvolvimento das sociedades que as acolhem. Então, é muito emblemático, de novo, a participação das pessoas refugiadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos como uma forma de uma resposta para o mundo, de fazer com que a gente possa se atentar aos mecanismos de acolhida propícios para que essas pessoas possam efetivamente demonstrar do que são capazes. E que entendimento é necessário para que um país e um Comitê Olímpico Nacional acolha e atenda integralmente a um migrante que não teve outra escolha que não foi deixar o seu país? O ponto crucial é de fazer com que os mecanismos relacionados à preservação dos direitos dessas pessoas sejam preservados. Esse é o item básico, né, de fazer com que quem busque proteção internacional possa efetivamente encontrar essa proteção e seja bem acolhida para além de um sistema emergencial, né, para além de uma acolhida onde há grande fluxo de pessoas. Mas o que a gente está vislumbrando é de que essas situações que fazem com que as pessoas se tornem refugiadas, elas se perpetuam ao longo do tempo, cada vez mais, e isso faz com que as respostas também a essas medidas devem ser de longo prazo. A gente não consegue tratar um tema específico com uma resposta curta, sendo que o fator que ocasiona esse fluxo forçado de pessoas é de longo prazo, é muito mais duradouro. Então, em síntese, o que a gente espera, de fato, a partir dessa chegada de pessoas, é que elas tenham seus direitos preservados e mecanismos para se desenvolver e contribuir para o desenvolvimento da localidade também. É uma via de mão dupla, né? Não se ganha só quem chega, mas sim quem também acolhe, sem dúvida alguma, tem muito a garantir a qualidade da acolhida, assim como da cultura que está imersa nessa chegada. Você acha que a formação da equipe olímpica e a difusão midiática desses atletas fornecem um legado ou fomento ao espectador deste mega evento esportivo? Sem dúvida, né? O potencial de mídia que se tem em relação à chegada do time de atletas refugiados em Tóquio, como a gente nota já nesses momentos iniciais, pré-início das Olimpíadas, é um emblemático exemplo de como uma comunidade de acolhida pode, através dos veículos de comunicação, das mídias em suas diferentes plataformas, contribuir para efetivamente explicar quem são as pessoas refugiadas em primeiro momento, ou seja, são pessoas que são vítimas de conflitos e não as causas desses conflitos, de que ninguém escolhe ser uma pessoa refugiada, né? Então, verdadeiramente, são pessoas que gostariam de efetivamente participar de umas Olimpíadas, contribuindo para os seus países, né? Disputar uma Olimpíada debaixo da bandeira do seu próprio país seria o grande ganho, porém as circunstâncias não permitem isso, e ainda assim, nessa parceria do Acnur com o Comitê Olímpico Internacional, propicia-se que as pessoas tenham, de fato, um meio para fazer com que elas possam realizar os seus sonhos, e há de se dizer também que tivemos que passar por um processo de seleção bastante severo, de saber quem são as pessoas, os atletas refugiados, a competirem. Então, de novo, não é uma questão de favorecimento para que pessoas refugiadas, atletas, possam participar das Olimpíadas, mas sim uma questão de méritos. E isso, de fato, contribui para uma formação de opinião pública muito mais solidária à temática dos refugiados, que seja acolhedora
do que propriamente confrontante em relação a um entendimento muito superficial de que pessoas refugiadas, por exemplo, chegaram para roubar empregos de pessoas, o que de fato não é o caso. Elas dinamizam muito mais a economia do que, em um momento específico, conseguem absorver o que há de ajuda social necessária nesse momento de chegada. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a equipe de refugiados estava formada por 10 atletas. Já nessa edição de Tóquio, o número subiu para 29. Este aumento nos indica algo ou podemos pensar em algum dia que essa equipe de refugiados será apenas uma lembrança de uma crise superada? Quiséramos nós, né, que fosse apenas uma lembrança de um presente agora recorrente, mas o que a gente nota efetivamente é uma via de mão dupla, né? Nós temos um time, sim, maior, com mais pessoas, mais atletas participando, quase triplicando o número dos Jogos Rio 2016, e, ao mesmo tempo, nós temos histórias muito salutares, importantes de se dizer. Por exemplo, o Jonas, um maratonista que competiu pelo time de atletas refugiados sob a bandeira do COI, como pessoa refugiada nos Jogos Rio 2016. E, no ano passado, ele foi reconhecido como cidadão de Luxemburgo, né, o país que ele vivia há cerca de 10 anos, obteve a nacionalidade. Então, isso é muito importante como forma de novo, mostrar um mecanismo de boa acolhida, né, de reconhecimento das suas condições e, para além da acolhida, de uma integração local muito efetiva. Então, de se aproveitar todo o potencial que a pessoa refugiada tem e promover esse potencial para o ganho de uma determinada nacionalidade. Além disso, eu posso dizer também que o aumento do número representa, de fato, uma escalada, né, do número de pessoas que são forçadas a deixar os seus lares. A gente está falando hoje de um número de 26 milhões de pessoas refugiadas em todo o mundo, um número imenso, imensurável, e ainda assim, quando a gente fala de número, a gente tende a esquecer da perspectiva humana, o que cada uma pessoa que compõe esse número de milhões de pessoas é muito representativo. Ainda que a Carta Olímpica refira que os Jogos Olímpicos são competições entre atletas, estamos acostumados de assistir os Jogos Olímpicos com um olhar de nossa nação competindo com outras nações. A equipe olímpica de refugiados reavalia esse sentido de identidade nacional que existe no ambiente olímpico? Eu diria que sim, né? É uma nova ressignificação, é uma nova identidade que passa a fazer parte do time olímpico como um todo, na medida em que a gente está falando de pessoas que são de diferentes nacionalidades, que tiveram que deixar esses países e passam a integrar um time do qual não há um único idioma, por exemplo, não há uma única crença, não há um único vetor que os une, sim essa característica infeliz de terem sido forçados a deixar os seus locais de origem. Eu posso dizer que, para além da competição em si, o que os Jogos promovem com a acolhida desse time é muito mais o espírito olímpico, né, de fazer com que a gente enxergue os atletas como seres verdadeiramente humanos, que sim, se dedicam de forma bastante extensiva aos treinamentos, à determinação de atingirem índices cada vez mais baixos em termos dos esportes que praticam, mas que ainda assim não deixam de acreditar no elemento de solidariedade entre o grupo, né, de uma forma muito coesa. Estar em uma Vila Olímpica com outras pessoas, outros atletas de modalidades tão distintos, representa muito isso. E o carinho que se tem pelos atletas refugiados na Vila Olímpica também é algo muito emblemático do que a gente tende a observar, de que sim, são pessoas que estão passando por situação de dificuldade, mas que essa situação, assim como o status delas mesmas, né, enquanto refugiados, é uma situação transitória. A gente não pode esquecer que, de fato, a gente está lidando com pessoas, com seres humanos que se dedicam com afinco, sim, a um determinado objetivo e que o caminho, a trajetória que faz com que eles cheguem a esse objetivo depende da solidariedade de nós como um todo. Como se dá a comunicação da ONU com o COI através do Acnur?
A comunicação, ela respalda todo o relacionamento institucional que o Acnur tem com o Comitê Olímpico Internacional, isso há mais de 20 anos já. O ponto mais notório dessa relação, sem dúvida alguma, se deu durante os Jogos Rio 2016, e que agora, de novo, a gente consegue levar para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio esse marco de fazer com que tenhamos time olímpico e paralímpico competindo nos Jogos, competindo sob a bandeira olímpica. Então, eu diria que é uma relação harmoniosa, é uma relação que requer uma renovação constante em relação a como construir esses elementos de comunicação para fazer com que as pessoas refugiadas, esses atletas, possam ser vistos como verdadeiramente são, que são pessoas muito dedicadas, esforçadas, com baita determinação por trás das suas trajetórias e que tem uma resiliência muito grande para não abrir mão dos seus sonhos. Então, a comunicação perpassa por todas essas características e que nos move muito enquanto trabalhadores humanitários, por exemplo. Miguel Pacchioni, você gostaria de deixar alguma mensagem ou comentário final sobre esse tema? Eu acredito que a mensagem a ser deixada é que sejamos solidários não somente ao time de atletas refugiados, que a gente não somente torça pelo time de refugiados pela televisão, enfim, mas de que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente possa se atentar efetivamente a quem são as pessoas refugiadas e buscar meios, mecanismos de fazer com que elas possam se integrar efetivamente à nossa sociedade, né? O tema da Venezuela é muito evidente para nós, mas não se restringe, por exemplo, à questão da nacionalidade. A gente está falando de homens, mulheres, crianças, idosos que são refugiados, estão passando por esse momento de deslocamento forçado, né, contra suas próprias vontades, e é um papel nosso, enquanto seres humanos, saber como melhor acolher essas pessoas dentro da perspectiva de integração. Então, não basta se adaptar, fazer com que elas se adaptem à nossa realidade, mas sim retransformar a nossa sociedade, a nossa realidade, para melhor absorver os tantos de conhecimentos e conteúdos que as pessoas agregam ao chegar ao nosso país, às nossas cidades, aos nossos bairros. Então, sejamos solidários a essas pessoas, porque elas têm muito a contribuir conosco. Miguel Pacchioni, foi um imenso prazer. Agradeço a sua atenção em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Prazer foi meu. Tenho certeza de que esse nosso conteúdo, esse nosso bate-papo aqui, tem muito a contribuir para a visibilidade, para que as pessoas refugiadas efetivamente sejam vistas como elas são, pessoas resilientes, determinadas e que vêm para somar ao nosso contexto social. Muito obrigado e um abraço a todos.